Bom dia para você que está entrando. Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante e algumas pessoas que estão começando, infelizmente, tropeçam muito, né? Pessoas que estão entrando no empreendedorismo se perdem, às vezes, querendo construir algo gigante na primeira semana, no primeiro dia, e acabam realmente não começando os seus negócios. Não porque, às vezes, falta experiência, não porque, às vezes, tem grandes dificuldades, mas justamente porque não coloca em ação aquilo que se propõe a fazer. Hoje eu trouxe para vocês aí, ó, o tema: o que eu faria hoje se eu tivesse começando do zero. Tô vendo que tem gente mandando mensagem aí, Hugo. Tudo bem, Hugo? Prazerão conversar com você aqui, meu amigo. O William também está presente aí, o Felipe. Abraço para vocês, pessoal. Não vou conseguir acenar, porque o celular tá um pouquinho cai e não cai aqui em cima da mesa. Então não vou arriscar clicar na tela, não. Mas sintam-se aí abraçados aí. Obrigado aí por você estar acompanhando. Deixa nos comentários para mim aqui, pessoal, se vocês são empreendedores, se vocês já empreendem com alguma coisa. Deixa aqui nos comentários o que vocês fazem, né? Qual é a área de vocês. E ao longo dessa conversa de hoje, o nosso bate-papo, a gente vai conhecendo um pouquinho mais, a gente vai sabendo um pouquinho mais sobre os negócios aqui dos outros. Pedro também entrou aí. Tudo bem, Pedro? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que eu faria hoje se eu tivesse começando do zero? Se eu tivesse lá, larguei a minha pizzaria, não tenho mais as minhas linhas de pizza, não tenho mais a minha empresa de consultorias, também não estou trabalhando mais no digital, larguei tudo, parei, comecei do zero. O que eu faria hoje para colocar um negócio em ação e começasse a vender, que começasse a dar algum retorno e realmente me mantivesse como empreendedor? Primeira coisa é o seguinte: eu escolheria alguma coisa para vender. A primeira coisa que eu faria seria isso. Talvez eu não começaria criando um produto. Ou se não, se eu começasse escolhendo criar um produto, talvez eu não escolheria um produto muito complexo de ser feito. Por quê? No início, muitas pessoas, como eu falei, se perdem no início da caminhada justamente, né, como empreendedor, por pensar demais, por querer construir algo muito grande. E algo que, logicamente, não é aplicável. Então, a primeira coisa que eu faria seria escolher alguma coisa para vender. Seja um tênis, seja às vezes uma marca de camisa, ou se não, se eu escolhesse fazer alguma coisa, eu faria talvez um bolo de pote para vender, um chup-chup, talvez alguma coisa nesse sentido, mas que fosse fácil de produzir, que fosse primeiramente também, né, barato e que não me exigisse tanta capacidade intelectual, que eu não precisasse pensar tanto tempo. Eu conseguiria pegar aquilo ali, criar e já colocar em ação para eu poder vender. Primeira coisa é o seguinte: muitas pessoas falam que empreender é você construir uma estrutura muito grande. Isso aí é uma mentira. Quando a gente empreende na prática, a gente não faz nada além do que validar pequenas ideias. Então, se você que está aí me assistindo, você tem vontade, né, de empreender e às vezes você não sabe por onde, talvez pode ser justamente por isso. Talvez você está esperando uma grande oportunidade, você está esperando ter a melhor ideia. Ou senão você está esperando realmente construir uma empresa, né? Alugar uma sala, comprar um computador, lá ter produtos, serviços, para você começar aí no mundo do empreendedorismo. Infelizmente, algumas pessoas conseguem dessa forma, mas infelizmente a maioria não é assim que começa. E uma coisa que eu até trago de dado para vocês: grandes empresas, elas começam através do MPV, desculpa, o MVP, que é o mínimo viável do produto. E essas grandes empresas que começam assim, geralmente elas têm muito mais longevidade. Elas conseguem realmente validar a sua ideia. Elas conseguem ali criar uma solução que muitas das vezes no primeiro momento é simples, eu vou falar sobre isso, conseguem vender aquilo, valida o mercado, testa o mercado, opa, tem cliente que paga por isso. E a empresa ali consegue se estruturar. E algumas empresas que já começam, né, com um passo acima, empresas que já começam muito grande, começam com estrutura, primeiro a gente tem que alugar, primeiro a gente tem que montar tudo. A empresa, infelizmente, ela não consegue ter um sucesso definido por conta disso, até porque a estrutura não garante sucesso. Agora, a venda e a validação, elas sim definem o sucesso de uma companhia. Então, a primeira coisa que eu faria seria escolher alguma coisa para eu vender. Seja roupa que eu falei, seja às vezes um produto que é melhor, ou se eu fosse criar o meu produto, eu criaria um produto fácil, algo fácil que você consegue criar. Não delegaria nada. Isso o que eu faria, pessoal, se eu começasse hoje do zero, sem nenhuma das minhas empresas. A segunda coisa,
eu me dedicaria a falar com o máximo de pessoas possíveis e pediria que comprassem de mim e me indicassem novas pessoas. Frank, o que é isso? Empreendedor não pode fazer isso não, rapaz. Você é empresário. Você vai pedir para alguém comprar de você alguma coisa? Lógico. Estou começando do zero. Eu só tenho um produto. Sou eu quem faço. Sou eu quem criei o produto. Eu preciso vender. Eu estou sem trabalho. Eu estou sem emprego. Eu preciso fazer alguma coisa. Então a primeira coisa, como eu falei, seria escolher alguma coisa para vender. A segunda, eu me dedicaria a falar com o máximo de pessoas possíveis e fazer ali a venda do meu produto. Nesse segundo momento, pessoal, é outro momento que muitas pessoas tropeçam, né? Muitas pessoas às vezes criam grandes ofertas, né? Ou senão pega o produto ali, já tem um produto, eu vou vender, mas ficam com vergonha de oferecer. As pessoas elas têm medo de oferecer um produto, elas têm medo de levar para a pessoa uma solução. E isso é normal. Isso acontece na vida de grandes empresários. Grandes empresários, às vezes, no início, eles têm esse certo receio de oferecer, eles têm esse certo medo da objeção. Só que o que vale, né? A gente pensar que é o seguinte, eu estou contando como se fosse eu, o que eu faria. Eu faria sim. Se você tem uma outra forma de fazer, parabéns, eu não conheço não. Mas, além de ter um produto para vender que seja fácil, eu ofereceria de forma direta. Frank, dá um exemplo aí de forma direta. Pessoal, vocês estão entrando aí, seja muito bem-vindo, viu? Se você tiver alguma dúvida, manda aqui para a gente poder trocar uma ideia. Fala, Mike, grande Mike. Parabéns pelo método lá, meu querido. Vamos lá. O que seria dedicar a conversar com pessoas, o máximo que eu conseguisse? Instagram, WhatsApp, vizinho, familiar. Todo mundo é prospecto. Então, se você vende bolo no pote, todo mundo pode comprar de você. Ah, não, Frank, o meu primo é diabético, ele não pode comprar de mim, não. Tá, então você vende para a mãe dele, né, que é a sua tia. Ah, não, Frank, o meu vizinho aqui ele não pode comprar, não que ele não gosta de doce, mas a filha dele gosta. Esquece um pouquinho a objeção, vamos trabalhar aqui na oferta. Né? Então, realmente, eu me dedicaria a oferecer para o máximo de pessoas possíveis. Você aí que sonha em empreender, né, que tem vontade de empreender e muitas das vezes não sabe por onde começar. Entrar no empreendedorismo pode ser mais fácil do que você imagina. Só que realmente não é, não é simples, né? Pode ser mais fácil, mas não é simples. Você realmente tem que executar alguns passos aí para você se colocar em prova, né? Para você validar alguma ideia, validar algum produto. Muitas pessoas têm receio, muitas pessoas têm medo de oferecer o seu produto. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a vender pizzas o quê? 6 anos atrás. Na época que pizza custava R$ 40, né? Comecei a vender pizza e muitas das vezes eu ficava com vergonha. Eu ficava com vergonha de oferecer. Eu não vou oferecer pizza. Não vou oferecer pizza. Como é que eu vou fazer? Enfim, depois desse todos os processos, né? Já entreguei panfleto na rua, já entreguei cartãozinho, participei de grupos de network para poder vender pizza. Quer produto mais específico que isso? Até um mandando para nós aqui sobre manutenção de ar-condicionado. Já vou explicar sobre isso, meu amigo. Obrigado pela contribuição. Então, realmente, pessoal, quando você está começando, você precisa se dedicar a conversar com o maior número de pessoas possíveis. Até porque o que você precisa pensar é o seguinte: o que você vende é honesto? Você passa alguém para trás? Não, né? Funciona? Funciona. Excelente. Então, o que a gente faz? A gente pode oferecer. Então a gente vai oferecer. Vai oferecer para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os primos, para os parentes. Pode ser que você escute 1000 nãos, mas se uma pessoa comprar, você já está um passo à frente. Segunda coisa que eu faria é isso. Agora, em terceiro lugar, em paralelo, eu, Frank, começando do zero hoje, eu usaria as redes sociais ao meu favor. Olha só, a gente está na live aqui, a gente tem um pouco mais de 9 pessoas, né? Deu mais 10 pessoas, 15 pessoas. O pessoal vai entrando e vai saindo. Você já pensou o esforço que você tem que fazer para poder falar com 10 pessoas simultaneamente? Imagina você lotar um ambiente com 10 pessoas. Tem que, às vezes, marcar um café, um almoço. São muitas pessoas. Às vezes não cabe na cozinha da sua casa. Então, a rede social, ela vem para impulsionar os nossos negócios. Não vamos aqui entrar a fundo, né? Para que serve uma rede social, quais conteúdos viralizam mais ou não. A gente está falando no âmbito geral. Eu, Frank, começando do zero, hoje eu usaria as redes sociais ao meu favor para que eu conseguisse, né? Para que eu pudesse chegar ao máximo de pessoas possível. Dentro da rede social, como vocês bem sabem, né? O seu conteúdo não é só entregue
para as pessoas que te seguem. Mas também na aba explorar, várias pessoas às vezes que não te conhecem, começam a te conhecer, começam a te seguir. E isso pode ser um passo para a sua construção, né, da sua marca, a construção aí do seu produto ou a sua primeira venda. Se você tem a missão de vender uma coisa, né, que foi o que a gente falou, a rede social ela pode te ajudar, ela vai te ajudar com isso. Então, eu, Frank, eu me dedicaria a usar o máximo das redes sociais ao meu favor. Eu vou responder aqui o Almir? Almir mandou aqui, ó. Eu vendo manutenção e higienização de ar-condicionado. O mesmo processo também. Vai lembrar, Almir, o seguinte: eu tô falando se eu começasse do zero, tá ok? Você aí já tem uma empresa consolidada. Você consegue explorar mais. Mas sim, se você vende esse serviço, quem da sua família, quem da sua rede de amigos aí que tem ar-condicionado? Ah, não, tem conheço aqui fulano, fulano, fulano. Então a primeira coisa é essa. A primeira coisa é oferecer o seu produto de forma direta. Não vamos fazer rodeio, não vamos fazer ensaio, não vamos aqui ser muito light. Ah, não, eu vou deixar no ar que eu trabalho com ar-condicionado. Não, você vai falar com a pessoa. Ei, fulano, tudo bem? Ô, fulano, tudo jóia, né? Aqui, seu ar-condicionado aí, já deu manutenção essa semana? Não, não, desculpa, né? Nesse período, né? Nesses 6 meses? Não, não dei não. Então, peraí, eu vou na sua empresa aí, eu faço pra você. Podemos combinar assim? Deixa eu te mandar meu portfólio aí. Ah, não, muito obrigado. Então vem cá. Quantas pessoas tem no seu prédio aí que você trabalha? Ou próximo à sua casa? Passe o meu contato para eles. Vamos ser direto e a gente vai pedir para qualquer segmento, Almir, essa indicação, pedir essa venda. Eu tô até com um livro aqui, ó, do Joey, ó. Como vender qualquer coisa a qualquer um. Isso aqui fala muito sobre isso. As pessoas hoje em dia, principalmente com a internet, tem que pensar que é diferente, pessoal. A internet a gente vende diferente do que a gente vende na vida real. A internet, muitas das vezes, se você for muito direto, se você for aquele cara, o panfletão, né? Se eu falar eu vendo, eu vendo, eu vendo, acaba que na internet você não performa tão bem. Porém, na venda direta, você precisa deixar as pessoas cientes que você oferece algum tipo de serviço. E, como eu falei, não tem vergonha nenhuma disso. Eu não tenho vergonha de falar que eu vendo pizza. Eu não tenho vergonha de falar que eu estou à frente agora de uma empresa de consultoria, no qual eu ofereço consultoria de marketing e venda. Não tenho vergonha de falar que eu tenho um meta agora MVP. E eu busco isso. Eu busco falar. Lembra aí do Silvio Santos? Silvio Santos falava, né? Por que o ovo da galinha vende muito mais do que o ovo do pato? O ovo do pato é maior, tem mais nutrientes, a pessoa vai ficar mais saciada, mas ela não compra de pato, porque o pato não grita na hora de botar o ovo. A galinha já pronto o escarcel, né? Grita, samba, sai correndo. É justamente por isso. A pessoa que vende alguma coisa que nós estamos falando aqui, você precisa comunicar para poder vender o seu produto. No quarto lugar, então, já falei, né, que em paralelo eu usaria as redes sociais a meu favor. Isso aqui, pessoal, realmente, eu colocaria redes sociais como um processo no meu início. Então, se eu estou fazendo bolo no pote, eu filmaria todo o processo. Se eu estou trabalhando com manutenção de ar-condicionado, eu filmaria todo o processo, sem muita edição, sem muita preocupação com o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Você vai pegar, você vai postar e pronto. Você vai filmar, vai postar e foi. Nesse primeiro momento, vale lembrar que a gente precisa de vender. Então, começando do zero, você precisa usar tudo que você tem como ferramenta ao seu favor. Em quarto lugar, começando do zero, eu colocaria metas reais e práticas para alcançar os primeiros micro resultados. Muito bem. Como a gente falou aqui algumas vezes, né? O erro de grandes sonhadores, né? Poderiam ser futuros empreendedores, empreendedoras, é o quê? Justamente sonhar demais. Pensar demais. Ah, eu quero montar tal coisa. Aí a pessoa sonha, a pessoa faz um logo bonita, a pessoa faz um Instagram todo colorido, a pessoa preocupa em escrever, em fazer o WhatsApp Business, a pessoa preocupa, faz tudo. Ela bola quais serão as trends no TikTok que ela vai entrar com a empresa dela, porém, ela ainda não vende nada. E acontece isso. Muitas pessoas sonham com empreendedorismo. Existe um dado mesmo, vocês podem pesquisar no Google aí, que a cada 4 pessoas no Brasil, 3 têm vontade de empreender. 3 têm vontade de empreender. Porém, muitas das vezes, até em estatística mesmo, é difícil mensurar quem empreende de verdade. Porque a pessoa sonha, a pessoa se imagina, a pessoa se vê numa realidade que talvez seja muito distante, né, dependendo do lugar de cada um está, mas é o sonho dela empreender.
mas ela não começa. Ela não inicia. Hoje o tema da live é justamente esse. O que eu faria se eu tivesse, né, que eu estivesse saindo do zero hoje e colocando, né, o meu negócio em prática. O que eu faria para sair do zero hoje? Então, eu faria micro primeiros resultados. Metas. A gente vai fazer isso, isso, isso. Se você está acompanhando a live aí e tem vontade de empreender, se você não empreende, pode deixar para mim aqui, pessoal, nos comentários. Eu estou lendo aqui, eu não estou conseguindo clicar, mas eu estou vendo vocês. Se vocês já empreendem, coloca aqui qual que é a empresa de vocês, qual que é o segmento, o que vocês fazem. E se vocês não empreendem, coloca aqui o que vocês têm vontade de empreender. Ah, eu tenho vontade de abrir uma loja de roupa, eu tenho vontade de trabalhar, às vezes, com venda direta, tenho vontade, às vezes, de abrir um curso, ou se não, uma loja de confeitaria, bolo. Coloca aqui nos comentários. Por que eu falo com vocês que é muito importante a gente colocar primeiras metas e metas simples de serem executadas? Muitas das vezes, na cabeça da gente, pensar que a gente vai conseguir é muito mais satisfatório, é muito mais gostoso do que de fato conseguir. Isso é estudo também, é a dopamina. A gente sonha que a gente vai ficar rico. A gente sonha que a gente vai andar numa BMW chique, bacana. A gente sonha que a gente vai ter status, prestígio, aquele prestígio da família. Talvez você aí que está me escutando nunca ganhou um parabéns do seu pai ou da sua mãe. Talvez você está me vendo aí, o seu sonho é ser aplaudido. Pô, meu pai me aplaudiu. A minha mãe me deu os parabéns. Minha mãe tem orgulho de mim. Então, os primeiros passos, eles são desconfortáveis. Por quê? Porque geralmente você não começa recebendo, né, todos esses atributos. E muitas das vezes é o contrário. Quando você começa um empreendimento, às vezes a pessoa te apoiar, ela te coloca para baixo. Então, muitas pessoas ficam no sonho. Muitas pessoas só pensam que vão conseguir. Só acreditam que vão chegar lá. E acreditam realmente, né? Vê aí vídeos motivacionais, ó, nós vamos chegar lá na frente, nós vamos crescer, a gente vai desenvolver isso aqui e fica naquele sonho, naquele âmago gostoso, né? Porém, não coloca em prática. Então, quarto passo aí, eu colocaria metas práticas e reais para começar a ter o mínimo de resultado possível. Anota aí você que tem vontade de empreender e que quer um plano prático para você colocar em ação e começar o seu empreendimento. A primeira coisa é, eu escolheria um produto para vender, ou eu colocaria, né, ou eu criaria um produto fácil de ser, eu esqueci a palavra, manuseado não, manufaturado não, também esqueci, de ser realmente criado. Eu escolheria um produto fácil, por exemplo, um chup-chup gourmet. Eu crio o produto. Eu consigo criar. Eu vou comprar o leite, o chocolate, vou comprar ali a casquinha, o emulsificante, eu vou bater, pronto, eu criei o meu produto. Ou eu escolheria um produto para eu vender um produto pronto, ou eu criaria um produto, um bolo no pote, um bolo fitness, um chup-chup, um artesanato, enfim. Depois de escolher o produto, como eu falei com vocês, né? Que a gente escolhe um produto, depois a gente conversa com o máximo de pessoas possíveis. Segunda coisa, eu enviaria mensagens para 10 pessoas falando dos meus produtos. Show. Frank, por que micro resultados e não sonhar grande? Micro resultados vão te dar, desculpa pessoal, micro checkpoints, micro metas ali vão te dar o resultado real que você precisa agora. Então, primeira coisa, eu criaria um produto ou pegaria um produto para poder representar, para poder vender. Produto pronto. Segunda coisa, eu faria o quê? Eu mandaria 10 mensagens hoje. 10 mensagens agora. Você já tem o seu produto ali, ó, começando o ramo de estética automotiva delivery. Beleza. Eu pegaria esse meu produto e eu enviaria mensagens. 10. Escreve no papel aí, coloca aí, ó, 10. E você coloca os nomes das pessoas que você mandou. Mandei mensagem pro Lucas, mandei mensagem pro Frank, pro Douglas, pra Mariana. Mandei mensagem para 10 pessoas e faria isso com constância. A terceira coisa, eu postaria 5 stories falando sobre o meu produto todos os dias. É cansativo, é maçante. As pessoas vão rir de mim porque meu nariz é grande. As pessoas vão rir de mim porque o cabelo meu é feio. Eu não sei falar. Eu sou gato. Esquece isso. Você está construindo algo. Construindo. Você está crescendo agora. Você pode errar. Você tem que errar. Você tem que crescer. Você tem que fazer. Então, eu usaria as redes sociais ao meu favor,
postando no mínimo 5 stories por dia. Por que não publicações, Frank? Por que não lives? Porque isso aí são coisas mais difíceis realmente de serem feitas. Então a primeira coisa é story. Faria 5 stories. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Frank, eu estou aqui oferecendo esse produto. Ou se não, olha aqui pessoal, esse aqui é o meu produto, eu trabalho aqui com lavagem automotiva. Se você aí quer lavar o seu carro, me manda uma mensagem, eu vou até você, eu vou conversar com você. Então eu ofereceria o meu produto através das redes sociais que a gente falou, que é importante, através de 5 stories todos os dias. Vamos lá. Então o Thales mandou aí, errando que vai conseguir acertar com toda certeza, Thales. O terceiro ponto, o quarto ponto, na verdade, é o seguinte. Eu ia repetir a parte de prospecção pelo menos 7 dias antes de eu falar que dá certo ou errado. Isso aqui vale ouro, pessoal. Então vocês estão acompanhando aí, anota isso daí, ou senão coloca no seu coração. Muitas pessoas sonham em conseguir grandes feitos. A pessoa sonha em emagrecer, a pessoa sonha em comprar um carro, a pessoa sonha em abrir uma empresa, né, o que a gente está falando. Porém, no primeiro momento que ela tenta e que ela erra, ou que ela falha, a pessoa desiste. E fala, não, isso aqui não é pra mim, não, tô fora. Tô fora, talvez aí você que está me acompanhando, deixa pra mim, que você conhece alguém assim? Que tem vontade, que fala, eu vou fazer, erra, para. Deixa nos comentários aqui, você conhece alguém dessa forma? Fala pra mim aqui, ó. Talvez seja você essa pessoa, né? Se for você aí, pode colocar aí, eu sou assim. Só digitar aqui, ó, comentar, eu sou assim. E realmente, pessoal, as pessoas são assim. Até porque, como eu falei, é dopaminérgico, né? É dopamina. Sonhar em conseguir é muito melhor do que propriamente conseguir. Então, você que está começando hoje, se eu tivesse começando hoje o meu negócio, eu repetiria a prospecção pelo menos 7 dias. O que é isso? A gente falou aqui que eu escolheria um produto para vender, ou criaria um produto. Eu iria mandar 10 mensagens para pessoas que poderiam ser ali, né, meus prospectos, né, ali as pessoas que iriam comprar de mim. Eu repetiria isso todos os dias durante 7 dias. Então, se for parar para fazer uma conta básica aqui, são 10 mensagens por dia. Ó, eu ofereci para Ana, ofereci para Maria, ofereci para Atelier, ofereci para o Hugo, ofereci para o William. Beleza. Então, eu ofereci 10 pessoas hoje. Eu vou oferecer 10 amanhã. Depois de amanhã, eu vou oferecer mais 10. Em 7 dias, trabalhando no seu novo projeto, você vai ter enviado 70 mensagens para 70 pessoas. Bem provavelmente, pessoal, isso eu te dou até garantia, se der errado, você pode vir aqui falar comigo. É bem provável que você vai vender. Não tem como você fazer um produto que é seu, que é a sua cara ali, que é bom, que é gostoso, que funciona, e você oferecer para 70 pessoas, você vai vender. Não tem como você não vender. Não tem como, isso é impossível. Só se você me falar assim, não, Frank, eu fiz aqui um foguete do Elon Musk e vou vender por R$ 1 milhão. Não tem como, né, gente? Até porque você não vai conseguir fazer isso dando o primeiro passo. Mas se você fazer chup-chup, se você fizer uma revenda de camisa, uma revenda de lingerie, produto de sex shop, não sei, serviço de massagem, corte de cabelo, unha, qualquer tipo de trabalho que você faz de forma pessoal mesmo, que você vai desenvolver, nas 10 primeiras pessoas que você ofertar, que com certeza vão ser pessoas do seu grupo, as pessoas vão querer comprar de você. Até porque você está oferecendo de forma direta. Você não está fazendo charme. Ó, eu tô aqui, viu? Se você quiser comprar, tá? Esse aqui sou eu sou consultor. Se você quiser fazer, tá? Ó, eu vendo o bolo no pote. Se você quiser ver, não. Você vai oferecer. Ô fulano, tudo bem? Então, ó, tô vendendo bolo no pote aqui, ó. Esse aqui é meu cardápio. Qual que você quer comprar hoje? Ah, não, não quero nenhum, não. Vamos pra me ajudar, ué. Tô vendendo aqui, ó, pra você. Você é meu amigo, meu parceiro aí, ó. Vamos comprar pelo menos um bolinho pra família. Eu levo pra você agora. Então, pessoal, a venda direta ele tem esse poder de validar novos projetos. E com custo mínimo. A gente nem falou de custo aqui. Eu repetiria, então, durante 7 dias, a parte de prospecção. Eu mandaria mensagens, eu postaria story todos os dias e eu bateria em cima do meu produto, do que eu estou vendendo.
Só para deixar uma coisinha para vocês aqui, pessoal, deixe aqui nos comentários. Pode, às vezes, deixar uma mensagem ou deixar um 10. Se isso está fazendo sentido para você. Faz sentido para vocês que eu estou falando hoje? Fala sério, deixa aqui para mim. Se não tiver também, manda assim, Frank, não está fazendo sentido, não. Eu acho que isso aí é fora, você está falando bobagem, eu acho que isso aí não tem nada a ver com a realidade das pessoas hoje em dia. Agora, se tiver, coloca aqui, Frank, faz sentido. Faz sentido, realmente é verdade. Às vezes a gente sonha demais, mas não executa, ou às vezes a gente tem vergonha de oferecer. Deixa para mim aí, para mim entender também o que vocês estão entendendo do que eu estou falando. Depois de fazer essa repetição de prospecção, com toda certeza, você vai vender. Você já vai ter vendido. Aí, você faz o quê? Você validou. É onde também, pessoal, muitas pessoas deixam a desejar. A pessoa validou o produto, a pessoa para. Para. Sabia disso? Aposto que você está me vendo aí, você não sabia disso. A pessoa faz um esforço para poder vender. Aqui, ó, tô vendendo esse livro aqui, ó. A pessoa faz um esforço, a pessoa mandou 10 mensagens hoje, não vendeu nada, mandou 10 amanhã, não vendeu nada, mandou 10 depois de amanhã, vendeu 2. Ó, ela para de mandar mensagem. Por quê? Lembra que eu falei com vocês? Que às vezes o sonhar que vai conseguir é muito mais gostoso do que de fato fazer? Empreender, pessoal, realmente não é para qualquer um, não. Vender algo, ganhar dinheiro, ganhar mais do que a maioria não é para qualquer um. É realmente para pessoas que o quê? Que tem uma entrega maior. Então você aí que está acompanhando, se você deseja fazer o seu produto, se você deseja vender isso, você precisa fazer o que as pessoas não fazem. E eu estou te apresentando aqui um passo a passo do que eu, Frank, faria. Se eu perdesse as minhas 3 pizzarias, se eu perdesse a minha empresa de consultorias, se eu não tivesse mais o meu curso, eu faria isso. Estou sendo sincero com você. Escolheria um produto simples, eu enviaria 10 mensagens por dia para prospectos, eu postaria nos stories e eu venderia. Eu venderia. É soma, é matemática. Não tem como dar errado. Você vai vender. Só que depois que você vender, aí entra o maior erro. Você para de fazer. Pegou lá, ó, vendeu, pegou o dinheirinho e colocou no bolso. Ai, canseira. Não mexi com isso não. Não mexi com isso não, nem. Pra que eu vou fazer isso? Nossa. Sabe qual é o maior erro, pessoal? A partir do momento que você faz isso, você deixa um rastro abandonado. Empreender não é da noite para o dia e muitas das vezes você introduzir uma ideia, né? Muitas ideias já vêm prontas, já são validadas, né? Pizzaria, por exemplo. Pizza todo mundo gosta. Hambúrguer todo mundo gosta. Sushi, a maioria das pessoas gosta. Mas, por exemplo, você introduz um produto no mercado e você faz esse trabalho de oferecer, você oferece hoje, você oferece amanhã, você oferece depois de amanhã e depois você para, as pessoas, elas podem querer comprar de você na próxima semana. Só que você não tem mais para vender. Por que você não tem mais para vender? Porque você parou. Então, um dos maiores erros é esforçar para poder conseguir vender. Vendeu, você para. Passo simples aí para poder estruturar o seu primeiro negócio. O que eu faria se eu estivesse começando hoje do zero? Escolheria um produto simples, pediria para as pessoas comprarem de mim, pediria, compra de mim, por favor, compra de mim, tá aqui, ó, meu produto. Pediria indicação de pessoas também, para que elas comprassem de mim. Usaria as redes sociais ao meu favor. Colocaria metas reais. Enviar 10 mensagens por dia, ó, 5 stories por dia, oferecer tantas pessoas e repetir, né, o processo pelo menos 7 vezes, aí, 7 dias consecutivos. Esses simples passos, né, pessoal, parece ser muito simples, parece ser coisa boba, parece ser balela, mas realmente é o que valida muitas ideias na prática. Como eu falei no início, não adianta você ter a melhor ideia, não adianta às vezes você ter, essa aqui é a minha estrutura, eu vou criar tal coisa, eu vou construir algo. As pessoas, não adianta se você não consegue validar um produto. É isso que você precisa validar um produto, uma venda, para que você consiga realmente introduzir a sua ideia. Manda para mim aqui nos comentários, faz sentido para você? Você já passou por isso? Não? Já quis abrir alguma coisa, mas ficou assim, meio receoso, ficou com medo, desistiu, deixou às vezes passar, isso não é para mim. Ou senão às vezes você já começou, né?
Começou, tentou, parou no meio do caminho. Me conta aqui como é que tá. Tô puxando aqui, ó. O pessoal mandou aqui em cima também. Já tive vontade de desistir várias vezes. Que, ó, tem uma loja de locação e venda de bolos cenográficos e artigos cenográficos para todas as ocasiões. Olha pra você ver que bacana, pessoal. Pessoa que vende, eu acredito que é bolo, né? Cenográfico, são aqueles bolos bem diferentes, né? Personalizados. Olha, isso aqui realmente vamos falar assim, é indicação direta. Quanto mais você trabalhar com indicação, mais clientes você vai ter. Até porque é um público específico, né? Eu acredito que esse tipo de produto, né, seja um produto mais premium, né, um pouquinho mais elaborado. Então, a pessoa para comprar de você, ela tem que estar mais ou menos ali no seu público-alvo. Então, a indicação direta é ótimo. Indicação, peça indicação. Vamos ver quem mais mandou aqui, ó. Errando para conseguir acertar. E começando também no ramo de estética automotiva, delivery. Aos poucos estamos conquistando os primeiros clientes. Excelente. Lança a palavra. Abri minha pequena padaria em dezembro. Então é isso, pessoal. Pequenos negócios, vocês que estão começando agora do zero ou que já tem um negócio em operação, coloque esses passos aí, coloque essas dicas práticas em funcionamento. Peça para que as pessoas comprem de você, entre em contato, entre em contato com o máximo de pessoas possível, coloque metas, micrometas, entrar em contato, pedir indicação, coloca a micrometa lá de fazer às vezes uma live, às vezes divulgar em um outro lugar, coloca micrometas para você ir alcançando passo a passo esse micro sucesso até chegar ao ponto, né, que você já vai estar se estruturando. Uma oportunidade aí para quem está na live e também para você aí que está começando no mundo dos empreendimentos, né? Mundo dos empresários, empresárias. Eu faço parte hoje da CDL Jovem aqui de Divinópolis e quero convidar você que está assistindo aí hoje a participar com a gente essa semana de um happy hour que vai ter lá na minha pizzaria, lá na vitrina. O pessoal da CDL Jovem organizou lá um mega evento. A gente vai estar lá em peso, um grupo de empresários grandes para poder falar de negócio, para poder conversar, fazer aquele network. Lógico, né? Quem gosta aí, tomar aquela cervejinha, tomar aquele vinho, falar sobre empresas e sobre negócio. Então você aí que é empresário, é daqui de Divinópolis, quinta-feira agora, né, dia 16, você está convidado a participar comigo lá na vitrina do nosso Happy Hour. Você que gostou dessa live, essa live vai ser publicada. Eu peço uma ajuda para você. Se você puder me ajudar, você pode me ajudar? Peço para você que entre na última publicação, depois que eu publicar essa minha live, e deixa lá um comentário para mim. O que você achou da live? Você gostou? Se tiver gostado, deixa lá o que você aprendeu, o que você gostou. Se você quiser marcar alguém para que essa pessoa veja essa live, para que essa pessoa entenda um pouquinho mais sobre o que é dar os primeiros passos, deixa lá nos comentários. E amanhã, às 11h15, a gente volta novamente para mais um Papo de Empreendedor. E amanhã eu vou convidar uma pessoa aí para poder fazer parte aqui comigo da live, tá ok? Amanhã eu vou chamar uma pessoa dos telespectadores aí, né, das pessoas que estão acompanhando, para poder bater um papo comigo. Amanhã a gente vai falar, deixa eu até puxar aqui, ó. Amanhã a gente vai falar de o ciclo invisível que mantém você travado no mesmo lugar. Você aí que é empresário, empresária, quer crescer, mas sente que não consegue, está travado. Quer crescer, não consegue. Existe um ciclo invisível que está te mantendo paradinho aí no mesmo lugar. E amanhã a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Obrigado aí. E amanhã, 11h15, a gente se encontra aqui novamente. Um abraço para vocês. Sucesso.